Jogos finalizado agora há pouco, nos pênaltis, o Paris Saint-Germain se sagra campeão intercontinental de clubes. Pela primeira vez, o Paris Saint-Germain, que é um clube que tem 55 anos de história, foi fundado em 1970 e até o ano passado, o Paris Saint-Germain foi campeão da Champions e agora conquista o Intercontinental. Até então, o Paris Saint-Germain só tinha campeonato francês, Copa da França e campeonatos assim médios assim. Não era um clube considerado grande assim no cenário mundial. Claro, agora com o investimento lá do pessoal do Qatar, botando muito dinheiro lá, o Paris Saint-Germain deu um salto, vinha dando já um salto e agora chegou aos títulos que precisava. E foi campeão em cima do Flamengo. Falando do futebol brasileiro teve os últimos 2 títulos com o Internacional lá em 2006, com o Corinthians em 2014, depois de lá, só derrotas. O Flamengo foi agora que chegou mais longe, fez frente no jogo, mas venceu melhor. Paris Saint-Germain foi melhor, venceu nos pênaltis, com um goleiro que eu olhei nas cobranças de pênalti, quando foi para as cobranças de pênalti, o Safonov, o russo, não dei nada por ele, sinceramente. Eu achei que esse goleiro acho que não vai pegar nenhum pênalti, pegou quase todos. O Flamengo bateu muito mal, quase todos os pênaltis, e fica de vice-campeão mundial. Mundial Intercontinental. Vou falar sobre essa polêmica, né? E o Intercontinental, a FIFA reconhece todos esses intercontinentais também como mundial, né? Tem agora o Mundial de Clubes, esse que vai ser realizado a cada 4 anos, também conta como mundial, e esses também de fim de ano, que é chamado de Intercontinental, também vale como título mundial. Isso está lá no site da FIFA, você pode procurar no Google, aí, por inteligência artificial, onde você queira. Mas vamos tratar do jogo, então, que é o Paris Saint-Germain, jogou com o Pátio equatoriano, Zaire-Emery, o Marquinhos e o Nuno Mendes. Como joga esse Nuno Mendes, né, cara? Vitinho no meio, que é um jogador excepcional. O Vitinho, às vezes, na zaga lá, ele estava lá de líbero lá na zaga, e joga muita bola o Vitinho. O Brian Ruiz, que é o espanhol também, que joga muita bola. E o João Neves, que é o jovem português também, que também joga muita bola. Lá na frente jogou com o coreano, né, o Kim. E o Flamengo, com a escalação que o Flamengo tem de melhor, né? Ele teve que entrar com o Carrascal, o Pedro ficou no banco, o Bruno Henrique. Só que o Flamengo explorou muito pouco as jogadas nas costas do Zaire-Emery, que está no lugar do Hakimi, né? Que é o jogador da seleção da Argélia. Então, do Marrocos, né? O Hakimi marroquino. E o Paris Saint-Germain, ele joga numa linha, você vê o jogo, ele joga praticamente todo o jogo no seu campo. O Flamengo, quando joga também com a bola no pé, explorou muito pouco a bola nas costas da zaga para a velocidade do Bruno Henrique durante todo o jogo. E sofreu bastante no jogo o Flamengo, tá? No começo ali, um cruzamento, uma jogada bem ensaiada do Paris, numa falta, a bola passou todo o segundo, atravessou a área, foi no segundo pau, e o Kim, esse coreano, pegou de primeira, bateu para fora. Depois um chute também de fora do Kim, que o goleiro do Flamengo, Rossi, fez a defesa. Depois começou o show do Rossi, né? A bola ia saindo pela linha de fundo, ele jogou a bola de volta para o campo. E o Ruiz fez o gol do Paris Saint-Germain, mas aí foi botada a linha lá na linha de fundo, a bola havia saído. Ali o Rossi se salvou. Se salvou por enquanto, né? Porque logo depois, um chute fraco, o Rossi largou no pé do Kvaratskhelia, que é o jogador georgiano, foi o primeiro georgiano a fazer gol em final de Champions, né? Fez o primeiro gol, fez o gol do 1-0 para a equipe do Paris, né? Ali o Paris fazia 1-0 numa falha do Rossi, que poderia ter se redimido na cobrança de pênaltis, mas também ele pegou, mas não adiantou, ele pegou 1 ou 2, mas não adiantou. Os jogadores do Flamengo cobraram os pênaltis muito mal. E o Flamengo ia resistindo, tentando algum lance aqui, um ali, mas muito pouco eficaz, né? Como eu disse, o Paris Saint-Germain adianta todo o seu time. O Flamengo teve menos posse de bola nos 2 tempos do jogo. E o segundo tempo, o Flamengo também conseguiu chegar no jogo no início, né? Que o Arrascaeta ali numa jogada individual, participou pouco também do jogo. Conseguiu numa jogada individual, sofreu o pênalti, com o Marquinhos, o brasileiro, fez o pênalti. Passou um passo-pé nele na área. E o Jorginho, o italiano, foi para a cobrança. Bateu muito bem, ele dá aquele pulinho dele, bateu bem, também fez gol. Bateu pênalti final de Eurocopa. Não sentiu a responsabilidade, bateu bem, foi lá e fez o gol, empatando o jogo em 1-1.
Quem foi muito bem no jogo foi o Plata, também o Cebolinha também entrou com muita garra no jogo. O Pedro entrou me querendo dar de calcanhar e fazer alguma jogadinha ali. Mas o posicional dele lá na frente incomodou sim o Paris Saint-Germain. Mas aí o Paris começou a perder chances e chances, né? E entrou e foi botando outros jogadores, botando os jovens, o Jantou, botou o Bayer, o Dembélé também entrou, botou o Mayulu, depois tirou o Mayulu, o treinador do Paris, o Luiz Henrique. Mas aí o Rossi conseguiu fazer uma outra defesa, a bola passando para fora, chances criando, e o jogo foi passando, o Flamengo foi segurando, e aí o jogo chega na prorrogação. Na prorrogação, sim, o Flamengo cresceu um pouco mais, o jogo foi mais aberto. Né? O Flamengo teve o Plata também que sentiu ali, saiu. E o Flamengo foi segurando e o Paris Saint-Germain empilhando chances. Né? O Flamengo teve uma ou outra chegada ali, mas quem teve as chances mesmo foi o Paris Saint-Germain, com Marquinhos ali no cruzamento. Dembélé limpou quase dentro, um pouquinho fora da área pequena, bateu por cima do gol. E aí perdeu uma grande chance. Quer dizer, no tempo normal foi merecido o Paris Saint-Germain ter saído vencedor, que jogou mais, foi melhor que o Flamengo, mas acabou precisando dos pênaltis para bater o Flamengo, né? O Flamengo fez frente, sim. E o Paris Saint-Germain não conseguiu, então, fazer o seu gol, o jogo vai para os pênaltis, né? E aí a chance que o Flamengo tinha era do Rossi se redimir, né? O goleiro Rossi. E o outro do lado, o goleiro Safonov, aquele olhei a cara daquele goleiro não deu muito preenchido, vai dar para o Flamengo nos pênaltis, hein? Mas não deu, não. O Flamengo já arrancou, já fazendo gol. O Paris também, o Paris com o Vitinho, bateu muito bem. O Flamengo também bateu o seu primeiro bem, mas depois começou a sequência de erros aí do Flamengo. O jogador bateu muito mal ali, o espanhol Saúl Niguez do Flamengo. Bateu na mão do goleiro Savonov, no canto que ele pulou. Pedro também bateu mal. Aí, cara, aqueles lances ali, daqueles dois lances do goleiro, o goleiro pisou na linha, parecia realmente que ele tinha se adiantado. Se ele ficou com o pé na linha, cara, foi um dedo assim, ó. Um dedo ele deve ter ficado com o pé na linha só. Mas ficou, o VAR conferiu ali, ficou. E aí o Rossi ainda pegou o pênalti, o Dembélé também bateu um para fora, o Rossi pegou outro, mas não adianta. Aí o Flamengo foi pro zagueirão lá, bateu no meio do gol e o Safonov pegou, sempre sapular no meio do gol. E o Paris Saint-Germain, assim como eu disse no início, conquista seu primeiro Intercontinental, /Mundial, né? /Mundial, e o Flamengo fica de vice. O Flamengo também, que só tem um Mundial, /Intercontinental também. Assim como outras equipes aqui no Brasil. O Flamengo tem mais Libertadores do Brasil, mas o Mundial realmente não está fácil a situação para o Flamengo. Palmeiras também que chega e não consegue. O São Paulo teve lá 3 vezes, ganhou 3. O Santos teve 3, ganhou 2. E o Flamengo fica apenas com esse título mundial. Bateu na trave aí nos pênaltis, né? No começo dos pênaltis. Quer competência também. Concentração, competência. Amarga aí esse vice-campeonato. Ao Paris Saint-Germain, todos é o primeiro título assim, desse Intercontinental, apesar que eles consideram a Champions, por exemplo, um título mais expressivo. Mas como eu disse, o Paris Saint-Germain vinha surgindo no futebol europeu, sempre como clube médio, alcançou esse patamar aí de clube grande, com um investimento altíssimo, um clube bilionário, com as empresas do Qatar, até que eles levam até torcida de avião, nos aviões da Airlines lá, da Qatar Airlines, para vir acompanhar os jogos da equipe do Paris. E consegue agora os títulos, né? Assim como o Manchester City também, que era um clube, de certa forma, médio ali na Inglaterra, chegou a estar também na segunda divisão, com aporte financeiro e investimento, também ressurgiu para o cenário europeu, também conquistando Champions e Mundial. Abraço a todos, não deu para a torcida do Flamengo, que é a maior do Brasil, não tem 40 milhões de torcedores, esse cálculo aí é conversa, porque se você tem quantos? 240 milhões de brasileiros, você bota em quantos que não gostam de futebol, não acompanham futebol, e então diminui quanto é essa torcida, e o Flamengo no máximo deve ter 20 milhões de torcedores e não 40, como a imprensa gosta de vender para todo mundo. Claro que muita gente mora lá nos interiores e torce para 4, 5 times. Isso aí praticamente
a gente não os conta, né? Pode ser um simpatizante do Flamengo, aí sim. Mas torcedor mesmo, não tem esses 40 milhões. Mas igual ficaram uma decepção hoje, com esses 20 milhões de flamenguistas. Abraço aí a todos.